Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Aos irmãos, a Igreja Católica, ela é portadora desta maravilha, dessa riqueza espiritual, que eu creio, eu penso também que outras não têm, não pela falta da bondade do Senhor, mas que é própria dela mesma, da nossa igreja. É claro, queridos, que quando a gente lê a Sagrada Escritura, muitos vão pegando, como diz assim, no pé da letra, né? Aquilo que está escrito lá. Como fazem os nossos irmãos evangélicos, né? O que está escrito, está escrito. E de lá não passa nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda. É aquilo que está escrito. É verdade, algumas situações, mas na nossa compreensão, na nossa fé católica, apostólica, romana, nós vamos por um outro caminho, que também, muitas vezes, pode ser desconhecido para os nossos irmãos. Mas para nós tem que ser bem claro essas situações. Eu estou falando, queridos, que nós vamos não somente pela letra, mas nós vamos caminhando pelo espírito da letra. É diferente, queridos. Enquanto a gente olha a matéria, nós também olhamos o espírito, que é essa grandiosidade. Deus, quando o nosso Pai deu para Moisés a tábua dos 10 mandamentos, ela estava escrita dos 2 lados, para mostrar para vocês que tanto ela pode ser visível como invisível. A mesma coisa hoje nós estamos falando disso, queridos, dessa beleza que Deus revelou para nós, e devemos nos alegrar. Primeira coisa, nós fomos batizados no Espírito Santo, gratuitamente, e com a sua riqueza, da sua divindade, Deus nos deu o melhor para nós, queridos.
purificando aquilo que estava contaminado, santificando aquilo que estava cheio de pecado. E é interessante observar que Cristo tem um nome, é o ungido. Jesus, o ungido de Deus, o Filho de Deus. É por isso que ele é sem pecado, porque ele é todo santo. Ele vem da própria fonte que é de Deus. Nós ganhamos, queridos, com o nosso batismo, certas purificações que devem ser apresentadas diante de Deus. Essas purificações, por exemplo, no Evangelho de hoje, Jesus está caminhando e aparece 10 leprosos que vieram ao seu encontro. Vejam uma coisa que devemos ver. Já que no nosso batismo foi purificado, santificado no Espírito, então devemos tratar para que esses dons devem se apresentar diante de Deus. Por exemplo, o amor. O amor é esse dom que Deus nos deu do amor que deve se apresentar diante de Deus. A mansidão, a constância, a generosidade, o pacífico é que deve se apresentar diante de Deus. Mas Jesus curou 10 leprosos aqui, significa essa quantidade de dons maravilhosos que nós nos esquecemos. Que nós muitas vezes não olhamos para essas maravilhas de Deus e nem se apresenta diante de Deus. Espera aí, mas eu não curei 10 no batismo? Cadê? Só tem um que apareceu aqui e olhe lá. E os outros? Jesus está falando de nós, queridos, cada um de nós. Neste tempo de evangelização, cadê o discípulo evangelizador que não se apresenta diante de Deus? Mas eu curei ele, eu dei o dom para ele falar, para ele ser caminho, ser verdade, ser vida. E cadê este evangelizador? Eu tornei o coração dele caridoso. Aonde está a caridade? Principalmente a mais fácil que a gente não consegue fazer, que nós estamos vivendo agora, nos aproximando do Natal. Cadê essa caridade? Eu tive fome e tu não me deste de comer. Eu estive doente e tu não foste me visitar. São essas verdades, esses dons, queridos, que Deus nos deu, que deve se apresentar diante dEle. Voltar glorificando a Deus. Obrigado, Senhor, por me tornar aquilo que eu sou no Teu Espírito. Somos, muitas vezes, queridos, envolvidos por tantas situações, que isso fica oculto aos nossos olhos. Fica oculto até na nossa própria vida. Não basta muitas vezes, eu vou para a missa, vou para a igreja, mas eu quero viver plenamente aquilo que Jesus é. Caminho, verdade e vida. Ele é o amor, Ele é a misericórdia, Ele é o perdão, Ele é a caridade. Tudo isso está dentro de nós. E nós praticamos essas coisas. Hoje São Paulo nos fala: caríssimos,
admoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e autoridades, que lhe obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Que príncipe é esse, meus queridos? Que príncipes e que autoridades são essas? Certamente não é como nós estamos pensando, é mundano. É claro que nós devemos ter respeito por eles, mas esses príncipes, essas autoridades, são todos aqueles que estão plantados dentro de nós, queridos. O amor a Deus, o amor ao próximo, é o amor, queridos, tudo isso. Ontem nós meditamos sobre a autoridade. Quem é que manda? É o escravo ou é o senhor? É o patrão ou é o empregado? E nós temos o exemplo da nossa mãe: que seja feita a tua vontade, isto é, Deus, isto é, o Espírito Santo, Jesus também, a Santíssima Trindade. São esses senhores verdadeiramente que são os príncipes, são os reis do nosso coração. É a própria Santíssima Trindade, queridos. E que devemos, como o Salmo nos fala, é Ele que me conduz, é Ele que me guia, o Espírito do Senhor, para vivermos a verdade de filhos de Deus. Os padres, em especial assim, o meu confrade, Padre Ramos, ganhou um gato. E ele colocou o nome de Wagner II, porque o primeiro faleceu. E logo embaixo colocaram um título: Wagner II, o Fabuloso. E agora, meditando, também devemos ser isso para nós, queridos. Certos santos ganham esses títulos. Tem um que é chamado Boca de Ouro, porque ele só falava coisas esplêndidas de Deus, falava as maravilhas escondidas para os seus irmãos. São Josafá hoje, bispo e mártir. Olha o mártir, queridos, não um martírio de sangue, muitas vezes, mas um martírio de dar a vida por amor a Deus e aos seus irmãos. Essas coisas que devemos correr atrás, queridos. Pense numa pessoa que tem o nome, mas tem um título, sabe? Ou ele mesmo se torna esse título. A misericórdia, o perdão, a mansidão. Tá? Eu mesmo conheci uma religiosa que só de olhar para ela dá para perceber a serenidade do seu espírito. Não é porque ela era religiosa, porque ela era católica, cristã. A mesma coisa para nós, queridos. Temos um título, talvez, que combine, que esteja adequado com a nossa fé. Procuremos hoje, queridos, meditar a palavra de Deus, ser obediente a Ele, a sua própria igreja, a igreja de Cristo. Que Nossa Senhora nos dê a graça, interceda por nós, queridos, para crescermos na fé, para crescermos naquilo que nós somos, filhos de Deus, e ganhar o título que Jesus também, caminho, verdade e vida, caridade, misericórdia, perdão, mansidão, fidelidade.